Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa exposição. Doutores, falávamos que a expansão do direito penal, que percebeu-se ao longo do século XX pela mudança da função do Estado e pelo surgimento de novos interesses no bojo do chamado Estado-providência, se intensificou de sobremaneira ao final do século XX. Isso porque notou-se, primeiramente, a institucionalização de uma insegurança trazida pelos medos líquidos da contemporaneidade. O autor, Jesus Maria Silva Sanches, fala muito bem no seu livro A Expansão do Direito Penal, citando autores do campo da sociologia, como Ulrich Beck, e afirmando que a chamada sociedade do risco é justamente marcada por riscos potencialmente catastróficos, vindos não só do manejo da tecnologia no contexto da globalização, existem milhares de aeronaves voando sobre nossas cabeças e satélites, mas também por conta de uma sociedade complexa, que agora, em uma estrutura econômica que poucos conseguem entender e que é razoavelmente frágil a abalos externos e armas de destruição em massa que permitem condutas catastróficas por parte de pessoas, de criminosos e pessoas mal intencionadas, todos esses medos líquidos fazem com que uma resposta mais enérgica do Estado seja constantemente dada à população em um contexto de institucionalização da insegurança e de uma sensação permanente de insegurança em uma sociedade de, entre aspas, sujeitos passivos, uma vez que, de certa maneira, nós, durante o século XX, convivemos com dois contextos um tanto quanto contraditórios entre si, mas que deixam sua marca. O Estado-providência, durante o século XX, acostuma o cidadão com o provimento de determinados direitos sociais e, portanto, a segurança passa a ser um direito visto pela população como algo que deve ser provido, ainda que de forma enérgica pelo Estado, e, ao mesmo tempo, o crescimento de um certo individualismo no final do século XX, que também clama por um direito um tanto quanto mais rígido no contexto das relações econômicas e patrimoniais. Veja que todo esse cenário, vai dizer Silva Sanches, vai dizer Salo de Carvalho, que também comenta sobre essa expansão no seu Antimanual de Criminologia, um livro de nome sugestivo e, na verdade, de uma escrita excelente, sarcástica e ao mesmo tempo sagaz. Todo esse território, todo esse terreno, faz com que o direito penal se transforme, ao mesmo tempo, em uma resposta fácil e muito palatável à população. E, portanto, o direito penal passa a ser, de certa maneira, a resposta que o cidadão quer ouvir, que o político normalmente dá para problemas que são infinitamente complexos, profundos e multifatoriais, e mais. Em um cenário de polarização social, num período em um período pós-Guerra Fria, trata-se agora de uma polarização diferente, não mais estabelecida apenas por estados, mas também por ideologias conflitantes em um conflito que é potencializado em um período de redes sociais. Isso faz com que que todas as vertentes políticas se apropriem do direito penal para reivindicar as suas bandeiras. Ainda no campo do pensamento de esquerda, a esquerda punitiva cresce vertiginosamente, principalmente na década de 90, clamando não só pela punição dos crimes dos poderosos, como também pelo direito penal como um processo de legitimação de pautas identitárias. E tudo isso é, impreterivelmente, também manifestação de um certo direito penal absolutamente populista e inflado pela necessidade de demonstrar o sistema punitivo como um remédio para os males sociais. Agora vejam, no campo da evolução do pensamento criminológico,
um autor extremamente interessante chamado Ignacio Anitua, Gabriel Ignacio Anitua, escreve da Espanha o seu livro monumental, As Histórias dos Pensamentos Criminológicos, no qual ele coloca como a criminologia encarou sempre o sistema punitivo de fora e nessa visão complementar e, de certa forma, conflitante, eu coloco o pacote anticrime. Veja que a criminologia, enquanto ciência multidisciplinar que estuda as determinações do crime, do criminoso, da vitimologia, do controle social, nasce sendo um apêndice da medicina. O primeiro criminólogo foi Lombroso, que escreveu o livro O Homem Delinquente, que atribuía determinadas características físicas ao suposto criminoso. É óbvio que ele só observava os criminalizados e por isso a sua conclusão estava enviesada. Mais tarde, a criminologia se desprendeu da medicina e foi para a sociologia, para a economia, para a psicologia. Foi desenvolvida no início do século XX pela Escola de Chicago, que começou a observar na ecologia das cidades como a criminalidade patrimonial urbana nascia a partir da desorganização social. Não se trata de um termo abstrato e sem significado concreto. A desorganização social, no contexto da Universidade de Chicago, é criado por fatores específicos percebidos nas grandes urbes, desde uma desigualdade social aparente até o desarranjo estético e a falta do senso de pertencimento que as pessoas não têm pelos locais e pelas outras pessoas. Ao longo do século XX, outros criminólogos, como Sutherland, investigou dentro da associação diferencial das pessoas que possuem patrimônio e poder político, como os crimes do colarinho branco são praticados. E, a partir da década de 60, tivemos um giro sociológico. Um giro no qual a criminologia começou a perceber que o próprio sistema punitivo também era criminogênico. Isso porque, com suas cerimônias degradantes, o sistema punitivo acabava, de certa forma, produzindo e reproduzindo o criminoso. Mesmo porque, começaram a dizer os teóricos do chamado interacionalismo simbólico, ou labeling approach, teoria do etiquetamento, de que o crime, pelo menos a maioria deles, não possui uma realidade ontológica. Ou seja, a conduta não é crime por si só. A criminalização, ela é sempre um processo de etiquetamento e rotulação que se faz a partir da criminalização primária, ou seja, da combinação de penas e da tipificação de um crime, até a criminalização secundária e terciária, no qual os órgãos encarregados da persecução penal levam a cabo a lei penal e processual penal até a aplicação da pena pelos doutos magistrados. Percebam que todo esse processo também produz o crime, uma vez que não só condiciona o indivíduo, muitas vezes, à prática dessas atividades como a única possível, depois da marca que recebe do sistema carcerário, até o fato de que, se não fosse o sistema punitivo, determinadas atividades não seriam criminosas. A partir do labeling approach e da investigação do fator criminogênico dentro dos sistemas punitivos, nasce na década de 70 e 80 a chamada criminologia crítica, que começa a investigar as falhas estruturais do próprio sistema penal. Primeiro, evidencia-se que nós temos um sistema penal estruturalmente seletivo, com uma cifra oculta altíssima, um sistema anômico, já que as normas não cumprem a sua função, uma vez que não se pode observar uma relação de causa e efeito plena entre o aumento do encarceramento e a diminuição do número de crimes. Aliás, muitas vezes o fator tende a ser o reverso, até mesmo em outros países de organização um pouco mais robusta como a nossa. Como mostra livros como o curso de execução penal de Máximo Pavarini, como mostra o livro de uma autora
brasileira chamada Débora Regina Pastana, Política e Punição na América Latina. Nesse cenário, note que, além de se evidenciar que a pena é estigmatizante, que o sistema é burocrata e voltado para si, que o sistema punitivo acaba concebendo o homem como um inimigo de guerra e que o direito penal sequestra o conflito da vítima, impede sua autonomia privada e dá a esse conflito uma solução que é caríssima e que tende a não ser a melhor, nem do ponto de vista da sociedade, nem do ponto de vista do ofendido. A partir de toda essa revelação, a criminologia acaba se desassociando do direito penal enquanto sistema punitivo. Se desassociando porque, vejam, o populismo penal que nasce mais ou menos na mesma época é completamente antitético a ideia de um sistema penal que tenha consciência das suas próprias incapacidades e das suas próprias feridas narcísicas. Justamente por isso, um direito penal apegado ao seu novo populismo, um populismo muitas vezes midiático, se desapega e se emancipa de forma definitiva do seu lastro empírico criminológico. E nesse diapasão, o cárcere começa a ser observado como um contexto de gestão de riscos sociais, uma vez que são esses mesmos riscos que proporcionam a expansão do direito penal contemporâneo. Essa é a chamada nova penologia. O contexto da nova penologia é justamente o contexto no qual o cárcere ganha determinadas características gerencialistas e o Estado passa a uma estratégia de neutralização seletiva, baseada não em critérios da culpabilidade individual e dos princípios do direito penal da Ilustração, mas sim em critérios de periculosidade pessoal, independentemente da demonstração empírica da diminuição efetiva e estatística do número de crimes. Essa lógica, um tanto quanto perversa e alimentada por um populismo que retroalimenta um apelo popular bastante atécnico, é percebido no pacote anticrime. E eu não estou dizendo que ele só tem coisas ruins ou ilegítimas. Mas veja, pacote anticrime. Esse não é um nome midiático, ele estava na ementa do projeto. Quando nós observamos a ementa da Lei 13.964, gerada a partir do pacote anticrime, percebemos que ela não tem nenhuma exposição de motivos, mas tem uma ementa que diz que a sua pretensão é de aperfeiçoar a lei penal. Eu pergunto aos doutores, existe alguma lei penal que seja pró-crime? Existe algum projeto de reforma à lei penal que não tenha como pretexto ou proposta aperfeiçoar a lei? Por que dois pleonasmos antes mesmo do artigo 1º? Quando se observa, então, o populismo manifesto em alguns artigos da lei, nós percebemos que modifica-se o artigo referente à legítima defesa. Mas essa modificação é basicamente estética e sem nenhum fundamento jurídico e sem nenhuma consequência jurídica. O artigo 25, parágrafo único, agora traz um exemplo de legítima defesa, quando o indivíduo, o policial, está protegendo uma vítima sequestrada. Mas é óbvio que isso já seria legítima defesa pelas regras que o artigo 25 já continha. O projeto acerta, ao meu ver, a trazer institutos como o Acordo de Não Persecução Penal, que vem na esteira de certa maneira, tentar desconstituir o caos carcerário que nós estamos, no qual nós estamos imersos, dando ao aplicador do direito alguma outra alternativa que não seja a pena privativa de liberdade. Entretanto, o caráter gerencialista se faz
verificar a olhos vistos, com o aumento vertiginoso das penas relativas ao crime de roubo, a colocação de vários delitos na lista dos crimes contra o patrimônio, o aumento do limite das penas para 40 anos e o endurecimento da progressão de regime, o que, de maneira, de certa forma, esquizofrênica, mas claramente gerencialista, vai intensificar o caos carcerário no qual nós estamos imersos. Espero que isso tenha feito muitos pensarem e refletirem sobre a nossa situação. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos os doutores e foi um grande prazer expor esse conhecimento e um pouco dessas considerações a todos os doutores. Um abraço, boa noite.